Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. A escalada da violência no Brasil tem atingido números absurdos. Convivemos diariamente com uma realidade de domínio do crime organizado, que comanda tráfico de drogas, de armas, promove assaltos, assassinatos, enfim, é uma situação preocupante que, ao que parece, está longe de uma solução. O convidado do HojeCast dessa semana é o ex-secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita. Com ele, vamos conversar sobre esse quadro preocupante e como o Estado e a sociedade podem reverter essa realidade. Delegado, bem-vindo. Obrigado, André. Me diga uma coisa, vamos sim, direto no ponto. O Brasil está perdendo essa guerra? Nós estamos regredindo. Hoje, estou afastado do serviço ativo, né? E aí, mais como cidadão, a gente percebe que houve um recrudescimento da atividade criminosa no país e que a gente precisa retomar, então, precisamos todos remar para o mesmo lado. A gente não adianta viver num cabo de guerra que você tem um lado ideológico político, pregando a política do desencarceramento, e, por outro lado, você tem uma fábrica de vítimas, que todo dia somos nós, nossos familiares, e aí estão sujeitos à violência diária. Então, a gente percebe que nós já tivemos uma época no país em que havia uma mentalidade institucional, dentro de todas as esferas de poder, né, de combate ao crime organizado. E hoje, a gente percebe que a gente precisa retomar esse caminho. E qual é o caminho, delegado? Integração, principalmente, né, porque o Estado, lógico, cabe ao Estado, cabe à segurança pública do Estado, a maior parte das atitudes de enfrentamento à criminalidade em geral. Mas cabe também ao governo federal fornecer as ferramentas, trabalhar com capacitação, trabalhar com bancos de dados integrados num país como o nosso, que é um país continental, muito semelhante, mas muito diferente, em que o crime caminha aqui, nós, Paraná. Nós temos aí uma malha viária que foi feita para escoar a produção, mas que por aqui perpassa droga, arma para outros mercados consumidores. Então, o crime organizado mantém seus braços aqui porque tem que manter o domínio. Então, não existe você ter uma visão romântica de que você vai botar a polícia militar na rua e só aquilo vai fazer um enfrentamento. Não vai. Você vai ter que ter um trabalho coordenado, com planejamento, sequenciado, e tendo uma coordenação, né? Da mesma forma que o secretário de Segurança aqui, a Secretaria de Segurança, nós temos aí várias instituições que compõem a segurança pública, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Inteligência, Corpo de Bombeiros, enfim. A Secretaria de Segurança, ela não está aí para prender ninguém, ela está ali para ser um maestro, para fazer com que essas instituições, dar condições para que elas trabalhem e trabalhem de forma... uma política. Isso, estabelecer uma política, fazer com que se ande conforme a política que o governo quer, né? E da necessidade, demanda, e fazer com que elas trabalhem em harmonia. Da mesma forma, o Ministério da Justiça. Ele tem que realmente, dentre os estados, não interessa se o governador é de direita ou se é de esquerda, se o secretário é um policial, se o secretário é um promotor de justiça libertário. Isso não interessa, não deveria interessar para o Ministério da Justiça. Deveria, sim, manter seus bancos de dados, trabalhar o registro único. Até hoje não saiu do papel o registro único. Projetos muito importantes, como, por exemplo, o DNA das armas. Armamento que foi apreendido, por exemplo, no Paraná, e foi utilizado num assalto lá no interior de São Paulo, aquele DNA do exame balístico tem que ser comparado para a gente poder atribuir, vincular essa arma a outros crimes. O próprio banco genético, DNA, trabalhei 2 anos no Ministério da Justiça, e eu vi a importância de você ter um gerenciamento do banco genético nacional, para crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas, o indivíduo some aqui, aparece um corpo lá no Nordeste. Então, é necessário remarmos para o mesmo lado. Infelizmente, hoje a gente não está remando para o mesmo lado. Com respeito a essa PEC do Ministério da Justiça, que hoje se discute na Câmara Federal? Em relação ao trabalho, a atuação... Então, aí eu volto a dizer, não cabe ao Ministério da Justiça, da mesma forma que não cabe ao Secretário de Segurança Pública, entrar dentro da instituição executiva e botar o dedo na atividade fim dela. Dizer para a Polícia Civil quem que ele tem que investigar, ou para a Polícia Militar onde ela tem que botar as tropas dela. Tem que ser uma ação de coordenação. Então, eu acredito
que, sim, o Ministério da Justiça tem um papel de coordenação muito importante. Agora, tomar para si a coordenação operacional das polícias estaduais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, aí realmente eu acho que, além de interferir no conceito federativo, né, a realidade de segurança do nosso país é muito diferente. Lá dos confins do norte, eu já morei no norte também, na Amazônia, no interior do Nordeste e aqui na região sul. É muito diferente. A estrutura das polícias militares são diferentes, a população é diferente, o poder judiciário é diferente, é tudo muito diferente. Ferramentas em comum são muito importantes. Agora, querer trazer para si é uma questão talvez uma comodidade política, dizer que eu tenho as ferramentas, está comigo, vocês vão ter que seguir a minha linha. Mas não é operacional. E eu já relato para vocês casos práticos de que inferências político-ideológicas atrapalharam o desenvolvimento de ferramentas de segurança pública. Vou dar um exemplo prático. Primeira passagem minha pela Secretaria de Segurança Pública, 2015, que eu brinco que é as 2 temporadas da série, né? Momentos bem distintos. 2015, maio de 2015, assumi a Secretaria de Segurança, logo dia 29 de abril, Lava Jato no ápice, o Brasil inteiro olhando para Curitiba, o mundo todo olhando para Curitiba, mega manifestações tomando o estado inteiro, e a gente recebe a Secretaria de Segurança Pública com o Departamento Penitenciário já em greve. Houve uma decisão política que não cabia a nós de transferir o Departamento Penitenciário da Secretaria de Justiça para dentro da Secretaria de Segurança. E já em greve. Presídios superlotados naquela situação, a Polícia Civil cuidando de presos, as delegacias congeladas. A Polícia Civil, naquela época, ela não tinha condição de desenvolver a investigação, os distritos, né? Porque eles ficavam o tempo todo cuidando de presos. O 11º distrito era um mini presídio. Superlotado. Cuidado por policiais civis. E nesse panorama a gente chega, greve. Então, agentes penitenciários, né? Eles tinham recebido uma autorização legal para portar arma, que eu acho que é necessário. O indivíduo lida com crime organizado dentro do presídio, como é que ele não vai ter uma arma para se proteger fora dali? Claro. Tanto é que eles são as primeiras vítimas quando há uma movimentação do crime organizado. É em cima deles. Aí conseguiram, só que a Secretaria de Justiça não queria comprar armas porque era anti-armamentista. Aí eu reúno com todos, estão eles com as armas particulares, com o texto da lei. E assim, acreditando que eles estavam corretos, né? E, na verdade, a arma particular é para uso particular. O porte de arma de serviço é para arma funcional. Só que a Secretaria de Justiça não quis comprar armas para eles. Então, a gente teve que começar do zero. E eles fazendo greve com uniforme. Aí recebi o comando de greve. Falei, cara, não se faz greve com uniforme. Você seleciona o teu comando de greve, mantém o serviço essencial, venha dialogar. O armamento, se vocês têm direito, nós vamos comprar. E aí começamos todo um trabalho com a polícia, agora a Polícia Penal, mas com o Departamento Penitenciário, dando, olha, vocês querem um armamento, ok, mas vocês vão usar também, então, vocês vão assumir a escolta dos presos, que hoje é feita pela PM. E eles querem trabalhar. Tanto é que hoje a Polícia Penal faz as suas escoltas, assumiu as guardas de muralha nos presídios, livrou a PM de fazer isso. Todos os presos foram retirados de dentro das delegacias, hoje são custodiados 100% pelo DEPEN. A gente criou aquelas unidades de pronta resposta, o SOI, e treinamos os indivíduos que eram agentes penitenciários para ações táticas dentro de presídio para pronta resposta. Nunca mais tivemos rebeliões no Paraná do crime organizado. Ah, tem crime organizado no Paraná? Claro que tem, como tem no Brasil inteiro. E dizer que não é você se fingir de cego. Mas é administrado. Hoje as lideranças são isoladas, são controladas, e se você não vê mais esse tipo de problema, a gente conseguiu, com muito custo, amenizar. Mas o que eu queria contar é o seguinte. Então, dentro desse processo, a Secretaria de Justiça ela estava priorizando o regime semiaberto. Não queria construir presídio de regime fechado pela política do desencarceramento. Então, não havia mais construção de presídio de regime fechado. E estavam sendo projetadas pequenas casas para o indivíduo ali que está progredindo de regime, ir para o semiaberto e cuidar de uma casinha. Só que, naquela época, já tinha tornozeleira eletrônica, que é muito mais eficaz. O indivíduo vai progredir de regime, ok, tornozeleira, você vai para a sociedade, você vai trabalhar, você tem que estar no local A na hora A, no local B na hora B e no local C na hora C. E se você fizer alguma coisa errada nesse trajeto, vai apitar o alarme, nós vamos falar para o juiz e você vai ser preso novamente. É muito mais eficaz
do que você manter o cara numa casinha. É muito mais barato. Claro. Então, todo aquele recurso a gente mobilizou para a construção de presídios, regime fechado, ampliação e construção de novos presídios, para poder livrar a Polícia Civil desses presos, né? E isso foi feito. E as tornozeleiras, lógico que nós triplicamos, quadruplicamos a aplicação de tornozeleiras. Chegou uma hora que a gente não tinha. Começou a ter a perspectiva de faltar tornozeleira. O governo federal faz uma ata de registro de preço, que é uma atribuição muito boa dele, de poder comprar melhor, com preço melhor, itens do exterior, e que o Estado poder aderir a essas atas. Mas houve a possibilidade de ceder para nós tornozeleiras. Não lembro quantos, alguns milhares. Para nós ia ser excelente. Aí veio o indivíduo, Ministério da Justiça para cá, Ministério da Justiça, mas naquela época ainda de governo de oposição, vamos dizer assim, né? E naquela época também a gente pegou aquele centro integrado de comando e controle, que estava subutilizado, e pusemos ali todos os representantes de cada polícia e das guardas municipais para fazer um despacho integrado 190 para emergência e atendimento de ocorrências. Então, quando havia o acionamento da polícia para o 90, aparecia na tela de Curitiba, de região metropolitana, começando com Curitiba e região metropolitana, havia o acionamento, o despacho por parte da Polícia Militar com acompanhamento da Guarda Civil Metropolitana que tivesse ali, da região metropolitana, e a tornozeleira eletrônica no mesmo painel. Então, se alguém relatasse que estava sofrendo um assalto, havia sofrido um assalto com o tornozelado, aquela informação era imediata. E a gente conseguia, então, identificar e fazer a prisão do cara, localizar e fazer a prisão. E eu levei o indivíduo lá para ver isso, né? Então, a gente utiliza, de fato, a tornozeleira na segurança pública também. Na execução penal, sim, mas na segurança pública também. Porque é uma demanda, infelizmente, a gente ainda vive numa recorrência de crime. O indivíduo, ele comete crimes de maneira recorrente, não adianta. Ok, ele viu, tal, chamou para conversar, falou, infelizmente, nós acreditamos que a tornozeleira é uma ferramenta só de reinserção social, exclusiva, e que a segurança pública não pode ter acesso a essa informação. Falei, respeito a decisão de vocês, a tornozeleira de vocês, mas dessa forma a gente não vai trabalhar assim. A sociedade paga uma tornozeleira eletrônica para quê, né? E como é que ficam as vítimas? Como é que fica o trabalho da polícia? Então, terminou o café dele e ele voltou para Brasília. Infelizmente, né? Essas tornozeleiras eu não sei se foram contratadas, aplicadas, mas havia essa demanda para nós. Então, existe um descompasso muito grande entre as instituições hoje de segurança pública. Haja vista a fala, agora estou aposentado e posso comentar como cidadão, a fala infeliz do ministro da Justiça, dizendo que a segurança pública está, né, devido a polícia prender mal, o que absolutamente não é verdade. A gente prende sucessivamente o mesmo indivíduo. Aliás, o presidente da Assembleia falou aqui para nós que um dos grandes problemas da criminalidade é esse. A polícia não deixa de prender, a polícia prende, sim, mas precisa soltar. Isso. E me leva a perguntar para o senhor o que o senhor acha dessa proposta do governador Ratinho Júnior de estadualizar as leis penais. Eu acho que tem que ser tomada vista com muito cuidado. Acho que não pode. O direito penal é o último guardião da legislação do indivíduo, né? É a segurança do indivíduo. E para a polícia, para o Poder Judiciário e para o Ministério Público atuar, a gente tem que ter segurança jurídica. Não podemos deixar com que o direito penal ele sofra mudanças abruptas. A gente tem garantias, né? Não pode retroagir, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a alternância de poder, que é natural no meio político, em qualquer cargo público também, é muito importante ter alternância. Eu fiz a minha parte quando pude, depois o outro vem e faz o que ele puder. O governador também. Hoje vem o governador A, que pensa de um jeito, tem uma equipe X. Amanhã vem outro governador, tem 35 anos de serviço público, já passei por vários. Mas o direito penal não pode ser assim. O direito penal ele tem que ter um grau de segurança jurídica que permita a todos nós, atores, trabalhar, aprender o indivíduo por ele ter cometido crime A, ele ser devidamente processado e ele puxar a pena dele durante o tempo que for. Não ser anistiado depois porque deixou de ser crime ou porque o crime A veio. Então, feita essa ressalva de que a gente tem que manter a segurança jurídica, concordo sim que o país é muito grande e muito diferente. Muito diferente. Então, o fato do Estado não ter nem capacidade, competência
para nem propor, enfim, para que dentro do seu território haja uma tratativa diferente, nem na execução, aí realmente é você engessar demais. Então, entre uma coisa e outra, entre você ter uma realidade que um governador pode mudar a lei criminal, outros países são diferentes. Eu estou morando nos Estados Unidos agora, cada estado é um país, mas a comunidade deles é desse jeito. Já foi preparada para isso. A nossa não. A gente não pode ter uma conduta que é criminalizada em Santa Catarina com 10 anos, aqui com 30. Isso vai gerar um problema maior ainda. Mas que o Estado tem que ter mais atuação dentro da legislação penal, tem que ter. Porque o país é muito diferente. A realidade de criminalidade no Nordeste é uma, como já falamos aqui, isso é de senso comum, todo mundo sabe, que não adianta, a regra existe porque ela comporta exceção, né? Então, você não poder ter adaptações dentro, e principalmente naquele momento, porque segurança pública também não se escreve na pedra. Sim. Você tem ciclos que a facção criminosa dominante está mais forte, ela foca em roubo a banco. E aí há várias ocorrências de roubo a banco, tomando pessoas nas ruas como reféns e tal. Aí você dá uma tratativa, faz as operações, prende as lideranças, aquilo arrefece. Mas aí você tem outra modalidade criminosa que também começa a sair, é o contrabando na nossa fronteira, enfim, existem os ciclos. E nesse momento, você deveria dar mais ferramentas para o governador para que ele possa fazer uma atuação repressiva. Então, eu acho que tem que se buscar um caminho do meio, sabe? Esse negócio do prende e solta, que é extremamente comum, o senhor não considera que as leis penais são brandas demais no Brasil? Tem, por exemplo, o criminoso que é réu primário, não vai nem preso num primeiro momento. Sim. Ou responde em liberdade. Né? Aí ele vai preso amanhã depois, bom comportamento, sai com uma pena muito mal cumprida. Sem dúvida. Né? Não tá fácil demais ser criminoso no país? Sem dúvida. Da própria questão da idade penal também. Né? Também tem que ser revista. E vários países já mudaram, né? Já mudaram, abaixaram a maioridade penal. Mas isso também é histórico. E num momento, há uma atuação maior, o próprio Poder Judiciário, às vezes, dá mais respaldo para a atuação policial e, eventualmente, como reflexo, também tem outro. Então, isso acontece e o pior é quando o nosso policial começa a se desmotivar, quando ele bota a vida dele em risco, quando ele bota a carreira dele em risco, e faz uma prisão do indivíduo aí dezenas de vezes, troca tiro, né? Roubo a banco, por exemplo, volta a questão do roubo a banco. Tem indivíduos que fizeram fama no crime aqui no Paraná, né? E se vangloriavam de já ter sido preso pelo fulano, Beltrano e Ciclano, e estou aqui e eu estou aqui. E fica 3, 4 anos, progride regime novamente, recebe algum benefício e está na rua de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos policiais, para eles também, porque isso gera desestímulo para o policial. Isso gera problemas até de depressão. O indivíduo vê que ele sai todo dia para trabalhar e todo mundo o bandido na rua, o microtraficante está na rua, a gente, enfim, cometendo os mesmos delitos e, eventualmente, quem poderia ter um respaldo para alterar a legislação e mantê-los presos, vive na sua bolha, vive no seu condomínio, vive na ponte aérea de Brasília, seus filhos estudando em colégio particular, anda com carro blindado, então é óbvio que essa criminalidade não... Eu cansei de ver entre nós autoridades mudarem de postura. Hoje eu posso falar. Pessoas legalistas, promotores legalistas, juízes legalistas, desembargadores legalistas, extremamente legalistas, e quando, infelizmente, a família deles sofria algum tipo de violência, aí queriam que a gente fosse lá e fizesse tudo, aí não é assim. É essa questão, a gente precisa ter uma política realmente, sabe? Nadar para o mesmo lado, todo mundo remar no barco para o mesmo lado, sabe? Mas eu já vi isso acontecer. Outra questão, Mesquita, na tua carreira toda, você sempre teve a oportunidade de fazer vários intercâmbios com várias polícias do mundo inteiro. E certamente teve conhecimento de tecnologias que eventualmente não se apliquem no Brasil. De tudo aquilo que você viu, o que você acha que poderíamos ter hoje no Brasil para melhorar a qualidade de segurança do cidadão, acima de tudo, e dar mais ferramentas para que a polícia possa trabalhar com mais efetividade também? Sem dúvida, Fernando. Eu quando entrei na Polícia Federal, hein? Lá em 2003,
banco de dados, para não dizer que não tinha nada, tinha muito pouco. Fui para a área de entorpecentes e mesmo na Polícia Federal, a gente não tinha o banco de dados interno nosso, dos investigados, com o histórico das operações. A minha geração dentro da PF criou esses bancos de dados. E aí começamos a montar os bancos de dados, a catalogar as operações e os investigados. A gente trabalhava na cabeça do nosso agente antigo. Tinha o cabeça branca lá, e esse indivíduo aqui. Não, temos um agente aqui antigão que trabalhou nessa organização criminosa. Aí chamava o cara lá de Brasília, lá, o cara lá de Minas Gerais. Você trabalhou com essa quadrilha? Sim, eles têm uma fazenda em tal lugar, eles lavam dinheiro aqui, a aeronave deles faz manutenção em tal hangar, era a cabeça do antigo. E aí a gente foi progredindo para criar nossos bancos de dados e tudo, e daí isso tudo na segurança pública. Hoje, o Paraná é muito bem servido de estrutura de inteligência. Temos, sim. No Paraná, fica o Centro Integrado de Inteligência do Sistema Federal de Segurança Pública, fica lá atrás do Centro Integrado de Comando e Controle. É um centro integrado bancado pelo Ministério da Justiça, que une polícias do Brasil inteiro. Então, ou seja, as informações que são geradas em Brasília e em outros centros, vêm aqui para Curitiba. Temos o Centro Integrado de Comando e Controle, que é esse que eu falei, que você tem um mega video wall lá, com 50 posições lá, que podem ser utilizadas. Então, quando você tem, por exemplo, uma operação grande como as eleições, isso foi um avanço incrível, tá? Na época dos grandes eventos, esse legado dos grandes eventos mudou a segurança pública estadual. Tem o Centro Integrado Nacional, em Brasília, e centros integrados nos capitais dos estados e na cidade sede onde houve jogos. Todos eles com o mesmo equipamento. Então, quando há uma operação muito grande, como, por exemplo, as eleições, são rodados programas nacionais, o controle todo da segurança é através desses sistemas, né? E a gente consegue, em tempo real, ter tanto apoio, acompanhamento, quanto resultado todo em Brasília do que está acontecendo. E nós temos isso. Temos o CIOF, também o Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu, que eu consegui implementar com muito custo. Na época, como secretário de Segurança, durante a gestão do governador Alberto Richa, que me deu todo o apoio para fazer, mas a gente não teve perna para conseguir. A Prefeitura de Foz do Iguaçu cedeu terreno, a gente conseguiu. Depois eu tive uma outra oportunidade no Ministério da Justiça, quando então o ministro Sérgio Moro me convidou para trabalhar com crime organizado. Eu propus a criação do Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz, e ele aceitou. O secretário Rosalvo, secretário de Operações Integradas, também me deu todo o apoio. A gente conseguiu com o apoio de Itaipu, que bancou. Então temos um Centro de Operações de Fronteira com um videoal maravilhoso. O Exército, lá no Rio de Janeiro, ele tem um software de controle de operações terrestres, e ele só autorizou o Paraná ter essa ferramenta. Então lá no CIOF tem o pacificador, que é o aplicativo, lá é o sistema de controle de operações terrestres do Exército. Então, as ferramentas nós temos, cara. Nós temos cidades como aqui Curitiba, com a muralha digital. Nós temos essas... O que falta, Fernando, é a gente juntar essas pontas. Isso. É a gente unir essas pontas, incentivar os prefeitos a fazerem as suas muralhas digitais também. As grandes rodovias, quando for fazer a concessão, o indivíduo vai dizer, olha, você vai receber a concessão dessa rodovia. No entanto, você vai ter que botar... Tem que aparelhar. Vai ter que botar tecnologia aqui e integrar o banco de dados. Porque não adianta você ter a informação e não ter o banco de dados integrado, que é o que acontece hoje. Hoje, por exemplo, a municipalização da segurança pública também não tem retorno. Vocês viram que é polícia municipal, agora guarda municipal, e com muita justiça. Mas eles não têm acesso, por exemplo, aos sistemas do governo do estado. Ele não tem como verificar se um RG é falso ou não, ou verdadeiro ou não. Ele não tem como ver isso. Eles olhavam para mim como secretário, eu preciso ter como ver. Eu concordo, mas por que não pode, André? Porque no estado do Paraná, por exemplo, o dado ele é propriedade da Celepar, ele não é da CESP. A Secretaria de Segurança paga para a Celepar para usar. Cada vez que a gente usa, entra no sistema, gera um log e é um pagamento. Então, por conta de falta de convênio de repasse, de possibilidade de repasse para a Guarda Municipal, eles não podem acessar. Então, essas pontas é que tem que ser unidas. Você diria que o primeiro passo definitivo é a integração de toda essa inteligência. Isso, exatamente. As ferramentas, dessas ferramentas, sim, e fazer realmente essas pontas se unirem, sabe, Fernando? Quem tem que fazer isso? Não adianta você na sua casa... Quem é o regente para essa orquestra? Não, o governador com certeza tem que ter. É aí que eu concordo nessa proposta de ter mais atuação, dar mais poder ao governador para que ele possa, de fato, arrumar a casa dele. Porque não adianta você morar num condomínio, você botar na sua casa... biometria nas portas, câmera com reconhecimento facial, e você blindar a sua casa e a casa do vizinho não ter.
ou o porteiro do condomínio não ter como falar com você. Não adianta, cara. E realmente a gente tem, sabe? Estamos gastando dinheiro. Mesquita, a gente tem visto, né, nós publicamos, o noticiário publica, o PCC manda no país, né? O Comando Vermelho manda no país. Esses grupos, eles atuam no Paraná? Sim, atuam. Da mesma forma como atuam em São Paulo, no Rio, porque as notícias são sempre no Rio, são em São Paulo, parece que a gente não tem essa realidade aqui. E no outro dia eu recebi uma notícia que existe também um grupo criminoso venezuelano atuando muito forte no norte do Brasil. Esse eu não acompanhei, porque como eu disse, eu já tomei um pouco, né? Há pouco tempo e as coisas são muito dinâmicas, né? Mas sim, facções, eu vou... Só lhe cortando, na sua gestão, na secretaria, eu acho que foi o período onde mais se investiu em inteligência e tecnologia na segurança pública do Paraná. Então, assim, para também tentar ser conciso, né? Eu trabalhava com uma equipe de investigação em investigações eminentemente de tráfico internacional. E eu tive a infelicidade de ter um agente de Polícia Federal da minha equipe. Houve um assalto do lado do local onde a gente trabalhava e houve uma intervenção dos colegas no assalto, porque tinha um colega nosso que foi lá fazer um jogo na lotérica. E aí houve uma troca de tiros e um agente meu morreu, faleceu, na troca de tiros. A gente estava junto. E a partir dali, a gente começou uma grande investigação de drogas no centro, que no princípio não era a nossa atribuição, né? Mas que a gente teve que fazer até por conta dessa investigação que aconteceu no centro. Morreu um agente nosso, da nossa cadeira, né? Enfim, e ali na época, o secretário de Segurança Pública, a posição dele era negar a existência da facção naquela época do PCC. Era a posição política dele, a gente não tinha nada a ver com isso, trabalhávamos nós, na Polícia Federal, dentro da nossa realidade, mas houve essa investigação. Nós chegamos, então, conseguimos mapear toda a distribuição de droga e a coleta dos valores da distribuição de drogas no centro da cidade nessa investigação. E identificamos uma chácara em Fazenda Rio Grande, onde estavam os autores do crime, lá escondidos e sendo bancados pela facção. Inclusive, o proprietário daquela chácara já tinha sido investigado em São Paulo, por ligação com o PCC, identificamos, cercamos a chácara e ali nós conseguimos fazer algumas prisões. Infelizmente, houve também reação dos bandidos e alguns ali ficaram. Ok, o que eu ia fazer com aquela informação? Levamos ao conhecimento lá do então secretário de Segurança, olha, facção criminosa atuando aqui no centro, tal. Não era, a DENARC sempre trabalhou muito próximo com a gente, mas politicamente havia aquela ideia dele de negar. Não, no Paraná não tem. Sim. Na sequência, nós montamos um projeto lá, Polícia Federal, que chamou Projeto Satélite. Nós fechamos um convênio com um agente penitenciário, que é a pessoa que mais sabe de crime organizado são os policiais penais. Porque ali, estando as lideranças presas, a comunicação é muito interna do presídio. Então, na época, agora não, mas na época tinha a tal da pipa, que era um papelzinho que mandava as ordens de cela em cela. Eles já sabiam. Então, o DEPEN, na época, como sabe hoje, quem são os advogados que atuam realmente no processo e quem são os advogados que servem de leve trás de ordens, ou que vão fazer pagamentos de droga, ou que vão transmitir ordens para a rua, eles sabem, eles têm essa informação. Então, na época, nós chamamos o departamento penitenciário lá na PF, montamos esse projeto satélite e começamos a fazer um mapeamento. E como era muito novo na época, eles estavam muito soltos, soltando a tal da pipa, tal. Então, qual era o trabalho lá? A gente tinha trabalho de inteligência, sim, de interceptação telefônica, que na era, com autorização judicial, era trabalho de crime organizado. Era um monitoramento para a identificação da facção criminosa PCC no estado do Paraná, com apoio do Tribunal de Justiça. Interceptação telefônica, uma equipe multidisciplinar de policiais federais e agentes penitenciários, trazendo todo esse material que era apreendido. Toda semana eles apreendiam o tal das pipas. Só que ninguém analisava aquilo dentro do contexto. Julgar os roubos acontecendo, o tráfico acontecendo, com essas ordens e a interceptação telefônica. Quem é que estava aqui fora, quem era o sintonia A, quem era o sintonia B, quem era o recolhe, quem fazia o batizado, que trazia novos membros, que recolhia a tal da cebola, que é a mensalidade, para onde que conta essas cebolas iam, quem que fazia a tal da rifa, um carro roubado, com moto roubada, fazia a rifa. Vocês mapearam toda a estrutura. Começamos a fazer esse mapeamento e foi muito rápido, André. Em questão de meses, a gente tinha todo o panorama. As lideranças, a sintonia do estadual, que todo mundo já sabia, dentro do presídio. Só que não tinha prova. Então nós tínhamos o monitoramento, as pipas e os fatos na rua
que corroboravam com toda essa teia criminosa. Aí eu fui lá no secretário, né? Não vou falar o nome aqui, porque não é uma pessoa que... Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Não estou aqui criticando a pessoa dele. Mas era a política da época, naquela época. Fui ao secretário e falei, tá aqui. E agora estou pedindo uma remoção de todos para o Presídio Federal. E estou pedindo, e já pedi. A Justiça Federal deferiu a remoção de todos. Foi a primeira remoção de presos do Paraná para Presídio Federal por participar de facção criminosa. Avião da FAB, eu participei dessa remoção, tiramos todos do presídio, não sabia. O líder saiu de cuequinha. Não sabia para onde ia. Achou que só foram cair a ficha deles quando entraram no Afonso Pena, lá dentro do ônibus, saíram do Afonso Pena e viram o avião da FAB lá com a boca aberta, né? Fazendo boas-vindas. Foram todos para Rondônia, foi a primeira... Dali a gente continuou com esse projeto, o projeto Satélite, e quando eu fui secretário, a minha equipe lá, a gente deu atribuição ao Departamento de Inteligência, porque nós no Paraná, a gente tem um órgão que é o Departamento de Inteligência, que ninguém sabe, usa-se muito pouco, porque nós vamos fazer inteligência clássica. Vamos fazer inteligência clássica, sim. Só que nós vamos fazer inteligência operacional também, meu filho. Também. Então, e moderno. Claro, não adianta eu saber informação. Não, eu tenho informação. Tá, mas o que isso resultou em política criminal? Não adianta você ter informação. Não, meu papel aqui é ser um advisor aqui, um conselheiro do governador ou do secretário de segurança. Não, essa informação tem que ir lá para a ponta. Claro. Tem que ir lá para a DENARC, tem que ir lá para o BOP, tem que ir lá para o COP. Se você for perguntar para esse pessoal, colegas que estão na ponta, o comandante do BP, da Polícia Militar, do Batalhão da PM, o chefe do COP, o delegado Rodrigo Brown, da DENARC, DHPP, homicídios, quantos informes de inteligência você já recebeu do DIEP? Ele vai falar que nenhum. Provavelmente. Porque é muito confortável também você falar, não, vou trabalhar só com inteligência clássica. Você não é a BIM, não estamos na possibilidade. Dentro da segurança pública, não tem como ter uma BIM estadual aqui, entendeu? Tem que ter um reflexo de segurança pública, fazer inteligência operacional também. E a gente tem essas ferramentas todas aqui, André. Então nós temos sim PCC no Estado. Temos. Mas hoje monitorado, verificado, sabemos onde estão. Exatamente. Tá? O Departamento a Polícia Penal, ela mantém as lideranças isoladas para que, havendo, né, o que a gente não quer, mas havendo algum tipo de rebelião, não se matem, né? Não tenha nenhum confronto lá dentro, né? Então existe um controle, sim. E ninguém nega mais a presença da facção no Estado do Paraná. Paraná é um estado que nós temos fronteira internacional com o Paraguai. Nós temos portos, nós temos aeroportos, uma malha, né, rodoviária, estados consumidores, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Você acha que isso aqui ia ficar... né? Não, aqui é uma das meninas dos olhos, mas não para fazer ações de enfrentamento. Essas ações de enfrentamento, como a gente não tem o tráfico de drogas aqui territorial, tendo confronto territorial, aqui não é muito para isso. Entendi. Aqui é mais domínio de Paranaguá, por exemplo. Tivemos operação agora da Polícia Federal, várias operações, né? Sim. Pela disputa do controle de tráfico de drogas do Porto de Paranaguá. Foi fundado um cartel novo, Cartel do Sul, uma dissidência do PCC, que gerou uma série de homicídios aqui. A minha última passagem pela Secretaria de Segurança foi um dos gargalos que a gente teve que atuar. E a Polícia Federal fez a Operação Enterprise, prendeu, desmantelou essa quadrilha e a Polícia Estadual ajudou também. Então, e o Porto de Paranaguá, aqui do lado, o índice de homicídio lá acabou explodindo por conta dessa guerra de facções. Então, ignorar não dá para ignorar. Ignorar é você... tapar os olhos. Mesquita, obrigado por ter vindo conversar conosco. Né, Fernando? Foi uma conversa excelente. Boa. Que bom. Esclarece muita coisa. Bem esclarecedora. E sempre que precisar voltar aí. Obrigado, André. Estamos de portas abertas. Obrigado. Vamos colaborar, poder botar o tijolinho lá na parede, né? É a nossa missão. É a nossa missão. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Você que tem gostado do HojeCast, curta o nosso canal, acompanhe, nos siga nas outras redes sociais do Hoje Paraná e acompanhe. Acesse o nosso site, o www.hojepr.com. Obrigado, até a semana que vem.